Como desenvolver sua empatia? Segundo Carl Jung, desperte o poder de sentir os outros. A verdadeira empatia não é apenas se colocar no lugar do outro de forma superficial, como muita gente pensa. Para Jung, empatia é uma ponte viva com o inconsciente coletivo, esse território invisível onde todos os seres humanos estão ligados por símbolos, arquétipos e experiências universais. Quando você desperta essa força dentro de si, acontece algo profundo. Você deixa de se sentir separado e começa a perceber o outro como uma extensão da sua própria alma. É aqui que nasce a verdadeira transformação interior. Poucos descobrem esse poder porque acreditam que empatia é só sentir pena ou compaixão. Mas Jung mostra que sentir verdadeiramente o outro é, ao mesmo tempo, sentir-se em um nível mais profundo. Essa quebra de paradigma muda absolutamente tudo. Escreva agora nos comentários: eu escolho despertar minha empatia. Essa frase curta é uma ativação, um compromisso com a sua própria expansão interior. Agora pense comigo. Cada vez que você olha para alguém e tenta compreender sua dor ou sua alegria, não é apenas uma troca emocional. É uma ativação da sua própria alma. A psicologia profunda de Carl Jung ensina que quando acessamos os arquétipos universais, nós reconhecemos no outro algo que também vive dentro de nós. O medo, a raiva, a esperança, o amor, tudo isso são experiências compartilhadas pela humanidade desde o início dos tempos. Empatia é a habilidade de enxergar esse reflexo e acolher sem julgamento. Isso é muito diferente de apenas ser legal ou ter dó. Empatia é um ato de coragem psíquica, um mergulho naquilo que temos em comum com toda a humanidade. Agora reflita: como você se relaciona com a sua própria sombra? Jung dizia que ninguém pode amar ou compreender de verdade o outro sem antes reconhecer as partes rejeitadas em si mesmo. Quando você vê alguém em sofrimento e isso causa incômodo em você, muitas vezes é porque essa dor ressoa com algo que ainda não foi aceito dentro da sua psique. Então, a empatia verdadeira não é só sentir o outro, mas permitir que o outro revele em você aspectos escondidos. Isso abre um portal de autoconhecimento profundo que nenhuma outra prática consegue oferecer. Feche os olhos por um instante e se imagine diante de uma pessoa desconhecida. Em vez de reparar apenas nas roupas, no rosto ou na forma de falar, tente perceber o invisível, o peso que ela carrega, a esperança que pulsa, os medos que esconde. Essa é a linguagem sutil que a empatia desperta, uma visão que atravessa a superfície e toca diretamente o invisível que une todas as almas. Quanto mais você pratica isso, mais percebe que nunca esteve separado. Você e o outro são fios do mesmo tecido. E a pergunta que fica é: até onde você está disposto a sentir para descobrir o quanto de você mesmo existe nos outros? Quando Jung falava sobre empatia, ele não estava sugerindo uma habilidade social comum, mas sim uma abertura radical da psique. A empatia, para ele, é a capacidade de atravessar a fronteira entre o eu e o outro, sem perder a própria identidade. Isso significa que quanto mais você desenvolve sua empatia, mais você entende que não existe separação absoluta. É como se cada encontro humano fosse um espelho que devolve algo esquecido de si mesmo. E esse processo nunca é confortável, porque exige encarar verdades ocultas que evitamos. Só que é justamente nesse desconforto que nasce a expansão. A maioria das pessoas imagina que empatia é sempre doce, acolhedora e suave. Mas a realidade psicológica é que sentir o outro também pode ser intenso, até mesmo perturbador. Quando você acessa a dor de alguém, você toca uma camada que talvez ainda exista não resolvida dentro de si. Essa conexão é tão profunda que a psique se vê forçada a olhar para suas próprias feridas. É por isso que muitos evitam a empatia real. Ela quebra ilusões e mostra a fragilidade que fingimos não ter.
Jung diria que nesse confronto com a sombra do outro, você encontra a chave para sua própria individuação. Agora, perceba algo importante. A empatia não nasce da mente racional. Ela não acontece porque você decide, com lógica, entender os outros. Ela vem de um lugar mais profundo, um campo onde os símbolos falam mais alto do que palavras. Pense no silêncio entre duas pessoas que se olham e sabem, sem explicar, o que a outra sente. Esse silêncio é o território da empatia segundo a psicologia profunda. E o curioso é que, quanto mais você se abre para esse silêncio, mais descobre que sempre esteve conectado, mas não sabia. Muitos acreditam que para desenvolver empatia é preciso estar sempre disponível para todos, absorvendo suas dores. Essa ideia gera cansaço e até fuga. Jung, porém, nos convida a enxergar diferente. Empatia não é carregar o peso do outro, mas enxergar que o peso dele é um reflexo de algo universal. Quando você olha dessa forma, não se esgota, porque entende que não está salvando ninguém, está apenas reconhecendo, e nesse reconhecimento, algo se dissolve dentro de você. Empatia não é drenagem, é integração. Existe ainda uma visão perigosa de que empatia é fragilidade, que sentir demais é fraqueza. Isso é um equívoco profundo. A verdade é que a empatia é uma das forças psíquicas mais poderosas que existem. Requer firmeza, coragem e presença. Não é fácil olhar para alguém em sofrimento e não se fechar. Não é fácil permanecer aberto quando a energia que vem do outro desperta angústia em você. Mas quem atravessa esse portal descobre que, por trás da dor, existe uma fonte de humanidade que fortalece em vez de enfraquecer. É nesse ponto que a empatia deixa de ser um gesto e se torna um caminho. Imagine, por exemplo, estar diante de uma pessoa que expressa raiva intensa. A tendência comum é julgar, recuar ou se defender. Mas Jung mostraria que, se você olha com empatia, enxerga além da raiva. Vê o medo, a vulnerabilidade e até o pedido silencioso por conexão. Nesse instante, a raiva deixa de ser um ataque e se transforma em revelação. Você não precisa concordar com a atitude, mas consegue perceber o humano por trás do comportamento. Esse olhar é raro, mas quem aprende a cultivá-lo percebe que nunca mais enxerga o outro da mesma forma. Outra quebra de padrão importante. Empatia não é algo que você aplica apenas em relação a pessoas próximas ou queridas. Pelo contrário, Jung dizia que é justamente diante do estranho, do diferente ou até do que rejeitamos, que a empatia se mostra mais transformadora. É fácil sentir carinho por quem já amamos. Difícil é abrir espaço para sentir aquele que representa tudo o que evitamos. Mas quando você consegue fazer isso, descobre partes suas que jamais teria acesso de outro modo. O estranho se torna um mestre disfarçado. Agora, experimente trazer isso para a prática do seu dia a dia. Da próxima vez que alguém cruzar seu caminho, não se limite a observar a aparência ou as atitudes. Permita-se perguntar em silêncio: o que essa pessoa carrega invisivelmente? Quais símbolos da humanidade ela manifesta, sem perceber? Ao treinar esse olhar, você começa a ver não só pessoas, mas arquétipos em ação. O guerreiro, a criança, o sábio, o órfão. De repente, a vida cotidiana se transforma em um teatro vivo da psique coletiva, e sua empatia cresce como consequência natural. Jung também falava sobre sincronicidade. Aqueles encontros que parecem ter um significado especial. A empatia, nesse sentido, é como um radar para sincronicidades. Quando você está aberto para sentir os outros, começa a perceber que nada é por acaso. Cada encontro traz um recado. Cada emoção despertada por alguém é uma mensagem cifrada. A empatia desperta esse radar invisível. E quem se permite viver assim, passa a enxergar a vida com um brilho novo, onde tudo tem sentido. É comum pensarmos que a empatia só serve para relacionamentos, mas ela também é um portal para o autoconhecimento espiritual.
Ao sentir os outros, você reconhece que as emoções que circulam não pertencem a uma única pessoa. Elas pertencem ao inconsciente coletivo. Isso quer dizer que a tristeza, o medo ou a esperança que você percebe em alguém, de certa forma, é também sua. Não porque você compartilha da mesma história, mas porque todos somos atravessados pelos mesmos símbolos. Essa percepção dissolve fronteiras e muda radicalmente como você enxerga o mundo. Mas há algo ainda mais profundo. A empatia, segundo Jung, é uma ferramenta alquímica. Ela transforma. O contato com o outro não apenas amplia seu coração, mas também transmuta partes internas que estavam adormecidas. Cada vez que você escolhe sentir, você refina a própria alma. A dureza se quebra, a rigidez cede, e algo mais flexível, mais humano e mais luminoso surge. Esse é o poder secreto da empatia. Não apenas conectar, mas refinar a essência. Agora, pense na empatia como um exercício de presença. Se você está distraído, olhando apenas com os olhos, nada acontece. Mas quando realmente se entrega a perceber alguém, algo muda em você. Você pode sentir isso fisicamente. O corpo relaxa, a respiração muda, a atenção se aprofunda. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. É como se uma centelha se acendesse e lembrasse que você pertence a algo maior. Cada encontro humano é um lembrete desse pertencimento. Muitas vezes, evitamos sentir o outro porque tememos nos perder. Mas a empatia não rouba a identidade. Pelo contrário, ela a fortalece. Quando você se abre, descobre que não se dissolve no outro, mas amplia seus limites. Você continua sendo você, mas com mais espaço interno. Esse espaço é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar inteiro. Paradoxalmente, você só se torna inteiro quando reconhece que não está sozinho dentro de si. Os outros são partes desse quebra-cabeça. Repare também como a empatia muda a qualidade do silêncio entre duas pessoas. Um silêncio sem empatia é vazio, constrangedor. Mas um silêncio com empatia é pleno, cheio de significado. É como se 1000 palavras fossem trocadas sem som algum. Esse silêncio é sagrado. Ele revela que o que conecta os seres humanos não é apenas fala, mas uma energia invisível que circula quando alguém está realmente presente. É nesse silêncio que a empatia mostra sua força máxima. Agora pense em como isso se aplica ao mundo atual. Vivemos cercados por distrações, ruídos e pressa. Nesse cenário, a empatia se torna quase um ato revolucionário. Escolher sentir o outro é remar contra a maré da superficialidade. É recusar a pressa de julgar, de rotular, de reduzir as pessoas a estereótipos. Empatia é resistência contra o adormecimento coletivo. Quem pratica começa a enxergar nuances onde os outros só veem rótulos. E essa visão muda a forma de estar no mundo. Existe ainda um ponto fascinante. A empatia não depende de proximidade física. Você pode sentir alguém mesmo à distância porque o campo psíquico não tem barreiras geográficas. Quantas vezes você já pensou em alguém e pouco depois recebeu uma mensagem ou encontrou essa pessoa? Jung chamava isso de sincronicidade. Esse fenômeno mostra que a empatia é também uma percepção energética. É como se o inconsciente coletivo fosse uma teia onde cada vibração se comunica. Aprender a ouvir essa teia é um dom que pode ser cultivado. Outra visão poderosa é que a empatia não é só para momentos de dor. Muitas vezes associamos empatia a sofrimento, mas ela também é sentir a alegria, a esperança e a vitória dos outros. Quando você consegue se alegrar genuinamente pela felicidade de alguém, sem inveja ou comparação, sua alma expande. Esse tipo de empatia é ainda mais raro, mas profundamente libertador. Significa que você já não vê o outro como ameaça, mas como parte de uma dança maior da vida. Empatia também é reconhecer os símbolos nos sonhos.
Jung mostrava que muitas vezes sonhamos com situações que parecem não ter relação conosco, mas que representam aspectos coletivos. Sentir essas imagens oníricas é também um exercício de empatia. Você aprende a acolher personagens e cenas como expressões da humanidade dentro de você. Cada figura onírica é um outro pedindo espaço. E quando você pratica isso nos sonhos, se torna mais natural praticar na vida desperta. Agora se pergunte, o que realmente significa sentir o outro? Será que empatia é apenas emoção? Ou seria também intuição, percepção, até mesmo visão espiritual? Jung diria que é tudo isso ao mesmo tempo. Empatia é um sentido ampliado, um órgão invisível da alma. Quem desperta esse órgão começa a perceber camadas da realidade que antes passavam despercebidas. É como sair de um mundo em preto e branco e começar a enxergar cores que ninguém mais vê. E nesse ponto, a pergunta que fica ecoando dentro de você é inevitável. Até onde você está disposto a abrir sua alma para sentir os outros? E se ao fazer isso, você descobrisse que o que sente neles é, na verdade, um chamado para algo ainda maior dentro de si? Será que você teria coragem de atravessar esse portal? Ou será que continuaria tentando se proteger daquilo que poderia justamente libertar você? E ao fazer isso, você descobrisse que a sensação que emerge não é do outro, mas uma lembrança de partes esquecidas de si mesmo? Jung nos ensina que cada reação emocional percebida em outra pessoa pode ser um portal, uma chave invisível para territórios internos que ainda não exploramos. O que parecia externo revela-se interno, e o que parecia distante se aproxima de uma forma tão íntima que questiona a própria noção de separação. É nesse ponto que a empatia deixa de ser uma habilidade e se torna uma consciência expandida. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, ciclos invisíveis da vida e da alma que ressoam em cada encontro. Quando alguém demonstra alegria intensa, felicidade ou entusiasmo, a empatia permite que você não apenas compartilhe a emoção, mas experimente uma expansão da sua própria consciência. Jung nos mostraria que essas experiências não são superficiais. Elas ativam arquétipos, símbolos e códigos internos que estavam latentes. A sensação de felicidade do outro se transforma em uma ponte direta para estados que você não explorava. Esse tipo de percepção cria uma intimidade silenciosa com o universo humano e com o seu próprio potencial. Você começa a perceber que as emoções dos outros funcionam como espelhos, revelando facetas do seu próprio ser que estavam ocultas. A empatia profunda não acontece apenas nos momentos conscientes, mas também nos intervalos entre pensamentos e ações. É nesse espaço invisível que os sinais sutis, as microexpressões, os gestos e até os silêncios comunicam mais do que qualquer palavra. Jung dizia que o inconsciente fala nessa linguagem simbólica e quem desenvolve empatia consegue decifrá-la intuitivamente. Isso não exige esforço racional, mas entrega e atenção sensível. Cada detalhe observado sem julgamento se torna um mapa da alma, um guia para entender padrões, dores e potências humanas. E à medida que você percebe isso, sente que tudo ao redor se torna mais vivo. É interessante notar que a empatia ativa também a percepção do tempo de uma forma diferente. Ao mergulhar na experiência emocional do outro, você sente como se alguns momentos se expandissem e se tornassem eternos. Jung diria que isso é um efeito do alinhamento com o inconsciente coletivo, onde passado, presente e futuro coexistem de maneira fluida. Um gesto, uma palavra ou um olhar podem ecoar experiências ancestrais e futuras possibilidades ao mesmo tempo. Esse alinhamento altera profundamente a forma como você percebe sua própria vida e a dos outros. A empatia, portanto, não é linear, mas um ponto de acesso a camadas múltiplas de existência. Agora, considere que a empatia também pode ser usada como uma ferramenta para reconhecer o que ainda precisa de cura dentro de você. Cada reação intensa diante do outro é uma pista,
uma mensagem cifrada. Jung nos ensinaria que se você resistir a essa percepção, perde a oportunidade de integração. Mas se escolher observar e sentir sem se confundir, cada experiência externa se torna um reflexo da sua própria evolução. É nesse jogo de espelhos que se constrói maturidade emocional e espiritual. A empatia, então, transforma-se em um laboratório de autoconhecimento profundo, onde a vida prática se torna prática de alma. E, por fim, perceba que a empatia não é limitada por regras ou métodos. Não existe receita fixa, apenas a experiência vivida. Cada pessoa, cada encontro, cada emoção oferece um novo código a ser decifrado. Jung diria que, quanto mais você se entrega a essa prática, mais você começa a perceber que o mundo está cheio de mensagens invisíveis, de arquétipos atuando silenciosamente, de forças sutis que pedem atenção. E a questão que permanece aberta, que provoca e instiga é: até que ponto você está disposto a sentir profundamente para compreender não apenas os outros, mas a vastidão que existe dentro de si mesmo? E se o próximo passo estiver exatamente onde você ainda não olhou? Hoje, você entrou em um espaço onde as fronteiras entre o seu ser e o outro se tornaram fluidas, e aquilo que antes estava oculto no inconsciente começou a sussurrar através de símbolos, gestos e silêncios. Cada emoção percebida, cada energia captada, funciona agora como um espelho da sua própria alma, mostrando não apenas o outro, mas aquilo que ainda pulsa adormecido dentro de você. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que está esperando para ser tocada, sentida e integrada de forma sutil, mas poderosa, a cada respiração, a cada instante de atenção plena. Se essa mensagem tocou sua essência, escreva nos comentários: eu sinto o outro e desperto minha própria alma. Assim será registrado, como um selo invisível, o compromisso psicoespiritual com o despertar da empatia e do autoconhecimento profundo. Se este conteúdo ativou algo que estava silenciado dentro de você, talvez você seja daqueles poucos capazes de escutar o chamado do inconsciente coletivo. Se inscreva e caminhe junto nesta travessia arquetípica, onde cada vídeo é um portal, cada reflexão uma chave e cada sensação uma oportunidade de expansão. Que a sua consciência perceba que cada interação, cada silêncio e cada olhar contém um código de transformação. E que o Self conduza você através das camadas invisíveis da psique, pelas espirais do desconhecido, até tocar a plenitude da sua própria alma, expandindo continuamente a percepção do que significa sentir verdadeiramente.